obrigado, Genir. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa casa, nesse ponto de luz, nesse lado da cidade, levando essa mensagem de amor, de esclarecimento e de união, e essa comunhão fraterna que une todas as casas espíritas da nossa cidade. Então a gente agradece já o convite amoroso do Genir e que nós possamos levar a reflexões bem pertinentes a respeito da nossa saúde, como ela se processa, né? E que nós possamos, a partir de hoje, ter uma nova visão sobre uma saúde integral. Eu vou iniciar a nosso bate-papo, a nossa conversa, e eu queria, sim, que vocês começassem a refletir sobre essas imagens desse vídeo, que será transmitido agora, porque isso vai fazer muita importância na continuidade da nossa conversa. Que a gente viu no interior do nosso corpo, no interior das nossas células, é a imagem dos átomos e os elétrons girando em torno da sua órbita. Isso vai fazer toda a diferença na nossa conversa hoje. E que a gente comece a pensar a partir dessa imagem, de tudo isso que se processa no interior de cada um de nós. O que é saúde?
É uma reflexão que a gente tem que fazer. Existe um conceito que ele já data de 75 anos, que foi fundamentado através da Organização Mundial de Saúde. O conceito adotado pela Organização Mundial de Saúde, imediatamente no pós-guerra, 1947, a saúde como sendo um estado completo, bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência da doença ou da enfermidade. Então a gente tem um conceito bem mais amplo, porque muitas pessoas acham que a ausência de doença é saúde. E a doutrina espírita acrescenta um item muito importante, que vai além desse conceito bem, podemos dizer assim, ao visto da ciência material bem completo, mas a doutrina espírita acrescenta ainda e espiritual. Completo bem-estar físico, social, psíquico, e não a ausência de doença, e também o nosso bem-estar espiritual. Porque temos esse conceito e entendemos que o ser humano tem na sua intimidade o seu espírito viajando numa experiência física. E nós não podemos somente nos preocupar com o nosso organismo. Precisamos também preocupar-nos com a nossa saúde espiritual. Somos seres completos. E aqui a gente tem a imagem da centelha divina, o espírito, aquele envoltório que cobre o nosso espírito, que é chamado perispírito, e o corpo físico, integrados intimamente. Assim, qualquer alteração que aconteça a partir do nosso espírito vai refletir no nosso corpo físico. É muito importante que a gente tenha esse conceito, porque muitas vezes a gente está nos preocupando, focando a nossa atenção, focando o nosso interesse na matéria, quando que na grande, se não na maioria das vezes, as origens estão no nosso espírito. A matriz nossa, o pensamento. Pensamento é uma energia fantástica. Pensamento é matéria. E a partir do momento que a gente tem essa compreensão, que nós temos esse entendimento, nós estamos alcançando a maior de todas as ferramentas para o processo da nossa cura. Para que nós nos transformemos em agentes transformadores da nossa saúde física, mental e espiritual. Boa parte da nossa fala está embasada em André Luiz. Eu recomendo que se estude André Luiz para que a gente possa entender esses mecanismos. E André Luiz nos traz esse conceito maravilhoso das ondas mentais, quando ele nos diz: examinando sumariamente as forças corpusculares que constituem as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito por expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Olha o que André Luiz nos reforça. Sem dificuldade no pensamento ou na radiação mental,
todos os fenômenos do espírito que, através de múltiplas frequências, vão refletir em nosso corpo físico, alterando, como nós vimos no vídeo, na intimidade dos átomos das nossas células, toda a frequência que vai garantir para nós ou a saúde ou o estado de desequilíbrio orgânico. Quando nós percebemos, quando nós compreendemos essa realidade, nós demos, acho que o passo mais importante na direção do nosso equilíbrio como seres espirituais e físicos. Essas ondas cerebrais que podem ser medidas através de aparelhos, a medicina usa isso através de um eletroencefalograma que mede as nossas ondas cerebrais. São ondas, são matérias. E elas têm diversas categorias. Por exemplo, as ondas beta, que são 14 a 21 ciclos por segundo. Nesse estado é o estado em que nós estamos aqui, em alerta, percebendo o tempo, o espaço, estamos prestando atenção, estamos focados. É como nós estamos a maioria das vezes, a maioria do tempo. Quando entramos por uma outra frequência das nossas ondas mentais, as ondas alfas, que elas vibram numa frequência de 7 a 14 ciclos por segundo. Quando nós entramos num estado de meditação, quando nós estamos em oração, quando nós estamos estudando, quando nós estamos desenvolvendo a nossa memória, nós baixamos essas nossas ondas. Passamos também as ondas teta, que são de 4 a 7 ciclos por segundo. Quando estamos nos inspirando na inspiração criativa, a inspiração dos grandes artistas, dos grandes mestres, a nossa percepção pessoal e a nossa consciência espiritual, intuitiva, aquele momento em que a gente está elevando e expandindo a nossa mente, nós estamos nessa frequência de ondas. Nas ondas deltas, que são até 4 ciclos por segundo, quando nós estamos no sono reparador, quando já estamos no desdobramento do nosso espírito, do nosso corpo, entrando em estados transcendentais que vão auxiliar na restauração da nossa saúde e também no nosso sistema imunitário. Por isso que a gente precisa desenvolver esse hábito da meditação. Desenvolver esse hábito da meditação, da qualidade do nosso sono, de se preparar para dormir. Muito importante, porque nós vamos desprender o nosso espírito do corpo físico e vamos baixar as nossas ondas mentais. André Luiz, falando sobre a corrente mental humana. No homem, a corrente mental assume a feição mais elevada e complexa. O cérebro humano, gabinete da alma erguida nos estágios mais nobres da senda evolutiva. Não se exprime tão só a maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos, com base à nutrição e à reprodução. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Percebam que o benfeitor nos diz que o nosso pensamento é importante no momento da nossa nutrição, da nossa reprodução, de todos os eventos fisiológicos do nosso organismo. É o nosso cérebro que conduz isso. Mas também é um fluxo energético incessante, com poder criador inimaginável. Assim, tudo
tudo aquilo que eu consigo perceber, que eu consigo projetar através do meu pensamento, eu consigo materializar e eu consigo pegar. Percebam isso. Nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento. André Luiz nos diz que nós não temos ainda a capacidade de acessar o conhecimento. Onde que ele nasce? Então, essa onda mental, essa corrente depois de nascida, Eila, que se espraia por todo o cosmos celular em que ela vai se manifestar, mantendo a fábrica admirável das nossas unidades orgânicas. Olha a grandeza desse conceito, pessoal. A partir do momento que eu emito uma onda mental, e depois nós vamos ver as qualidades das nossas ondas mentais, esse pensamento preenche todo o meu organismo. Todo o meu organismo com poder criador inimaginável. Nasce nas profundezas da nossa mente. Ou eu penso, eu vibro, acesso uma usina de força e eu emano, transmitindo esse poder energético. E vai atuar na intimidade de cada unidade orgânica. Qual que é a unidade orgânica do nosso corpo? É a célula. É a célula. É aquela unidade que nós mostramos no vídeo que a câmera penetra no olho e vai lá na molécula, no átomo, no núcleo do átomo, onde os elétrons vibram em harmonia. Porque são centelhas divinas, originárias do hausto do Criador. Todos nós trazemos essa matriz divina dentro de nós. Centelhas divinas. Somos. E aí eu quis ilustrar a célula, para a gente ter essa noção. Cada parte do nosso corpo tem reuniões de células que vão formar tecidos, que vão formar órgãos, com uma determinação divina para elas exercerem o seu papel. Existe uma determinação, existe um propósito, existe uma configuração divina que faz com que cada célula do nosso organismo execute o papel que ela foi destinada no momento em que o nosso corpo foi criado. Se une ao perispírito e cada célula tem um ponto de conexão. E isso é tão interessante, pessoal, que eu posso pegar um pedaço do meu fígado e doar para uma pessoa que precisa de um transplante. Existe o transplante de fígado entre vivos. O meu fígado vai se regenerar normalmente. Por quê? Porque está impresso nas células do nosso organismo, no nosso fígado, a determinação, a matriz divina para desenvolver, para fazer harmonicamente o propósito que ela foi criada. Não é fantástico isso? Todo o nosso organismo, por uma determinação, por uma origem divina, é destinado à harmonia. E os desequilíbrios são por nossa conta. E a gente vai ver mais à frente. Seguindo o pensamento de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo em que ele aborda a célula e o corpo espiritual, ele nos traz essa definição de célula: animálculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, assumem a forma diferente segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos a que se agrupam.
obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Olha só, ao pensamento simples ou complexo e a natureza, e segundo a posição dos indivíduos. Ou seja, quanto mais espiritualizado, quanto mais transcendentes nós somos, mais harmônico, mais bem-estar nós vamos transmitir para as nossas células e para o nosso organismo. E a gente vê um Divaldo Franco beirando os 100 anos com uma vitalidade que a gente fica impressionado pelo seu pensamento, pela sua conexão com as boas vibrações, com as boas energias, e enfrentou as diversas dificuldades da sua saúde com ânimo, com coragem, sem se deixar abater. Porque o pensamento é elemento criador. Segue André Luiz nos dizendo: as células articulam-se em múltiplas formas, adaptando as funções que lhes competem no veículo de manifestação da criatura que temporariamente as agrega, o nosso corpo. Olha só, a maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em uma máquina eletromagnética super inteligente. Nós somos essa peça, essa máquina eletromagnética super inteligente. Às vezes nós não agimos tão inteligentemente assim. Atendendo com, olha, até grifei, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Isso significa dizer assim, cada vez que eu acho que eu vou adoecer, que eu não confio nesse potencial criador, que eu acho que está uma desgraça, que eu estou doente, eu estou dando esse comando para as minhas células. É esse comando que eu estou dando para as minhas células. Eu estou doente, estou isso, estou aquilo, não estou me sentindo bem. A nossa mente tem esse poder. E o interessante é que as nossas células são bem adestradas. Elas obedecem rigorosamente aquilo que nós determinarmos. Então, eu sou saudável. Eu tenho saúde. Eu começo a mudar essa percepção. Por quê? Por questão vibratória. Eu começo a mudar o meu padrão de vibração. Começo a mudar a energia que eu estou emanando. Nós percebemos isso. A gente vê aquelas pessoas que sempre se reclamam. Eu não estou bem, eu não estou isso, eu não estou aquilo, está ruim, está chovendo, está quente, está frio. A gente não gosta de se ficar perto porque essas energias parece que vão tomando conta da gente. Fica ao lado de uma pessoa otimista para você ver que você não quer sair de perto. Porque, não, tá bem, tá com uma dificuldade, mas eu vou vencer. Tô com uma coisinha, mas vai dar tudo certo. Quando a gente muda e sai desse padrão de energias deletérias, de energias negativas, nós estamos dando esse comando para o nosso organismo. A ciência já provou que as pessoas que têm fé, que têm uma atitude proativa, elevada, diante da dificuldade, em se falando na doença, tem muito mais condições de alcançar o equilíbrio na sua saúde. Muito mais condições. Aqui, agora, na pandemia, e isso dito pelos médicos em conversa com os médicos, muitas pessoas que positivavam não se dizia, porque a partir do momento que a pessoa tinha o diagnóstico positivo, ela entrava num estado depressivo, acabava com as suas defesas. E olha que interessante como as coisas acontecem, pessoal. Eu entro num processo de estresse, começo a liberar o hormônio do estresse na corrente sanguínea.
eu vou pegar essa doença, eu vou ser entubado, eu vou para a UTI e eu vou acabar morrendo. Descarrego o cortisol na minha corrente sanguínea e o que o cortisol vai fazer com as minhas células de defesa? Ele joga elas lá para baixo. Inibe as células da nossa defesa. Aquelas células que deviam estar trabalhando, né, em massa para debelar as infecções, elas caem lá para baixo em função desse hormônio. Cada vez que nós nos estressarmos, a gente está liberando esse hormônio na nossa corrente sanguínea. Em contrapartida, aquelas pessoas que, não, eu vou vencer, né? Eu confio em Deus, vai dar tudo certo, eu confio na medicina e tudo, levavam praticamente bem. E os seus hormônios, né? As endorfinas, elas têm um efeito contrário. Elas fazem com que os nossos glóbulos de defesa, que as nossas células de defesa aumentem. Olha que aspecto interessante isso. Madre Teresa de Calcutá, um exemplo para todos nós, conviveu durante quase todo o tempo da sua vida no meio dos leprosos na Índia. Não pegou lepra. Por quê? O propósito dela era muito maior. O desejo de ajudar, a vontade de fazer o bem, transcendia. Os médicos chegaram a estudar a imunidade da Madre Teresa. E ela tinha as células de defesa dela lá em cima. Porque fazer o bem faz bem. Essa imagem eu quero deixar para a gente entender que é isso que está acontecendo agora. Dentro de nós, dentro das nossas células, nós temos esse processo de harmonia, tudo na intimidade dos nossos átomos, está tudo em equilíbrio. Está tudo em equilíbrio, está tudo em ordem, com os elétrons, os prótons, os nêutrons girando numa perfeita harmonia. Pessoal, uma perfeita harmonia, porque é para isso que eles foram criados. Essa é a nossa matriz divina. Essa é a matriz que sintoniza com todo o cosmos e as galáxias. Jesus não falava para nós, o reino dos céus está dentro de nós? E é verdade. Quando nós sintonizamos com essas energias do bem, do amor, da fraternidade, da espiritualidade, é esse o equilíbrio que a gente tem que ter dentro de nós. Porém, quando eu penso negativo, pessoal, olha só, e a gente nós temos pensamentos. Pensamento negativo significa as trevas, significa a sintonia baixo, se identificam com as sombras, a raiva, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, a mentira, a angústia, N sentimentos. Nós, na nossa imperfeição, nós temos isso. E às vezes a gente se gruda no noticiário e fica incorporando essas coisas negativas, depressivas, deprimentes na nossa vida. É esse sentimento que eu passo a vibrar. Eu passo a vibrar. E isso não tem problema, se é um pouco tempo, eu já saio dali, já me desvio daquele pensamento, daquela energia. O problema é constantemente, diuturnamente, eu vibrar nessa onda, nessa frequência vibratória. O que vai acontecer? O pensamento negativo tira os elétrons e os prótons e os nêutrons da órbita. Tira da órbita. Ele sai daquela harmonia que ele está. Mas como eu disse, se é uma vez, duas vezes, não tem problema. Agora vocês imaginam constantemente. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos. A célula entende que esse é o padrão que a gente quer.
Só que esse é o padrão do desequilíbrio. E aí, num belo momento, aquela célula se desequilibra, se desarmoniza e começa a proliferar de maneira errada. E aí surge uma alteração, surge o câncer, surge N patologias de difícil tratamento. A gente acha, quando vê a doença, né? Mas a doença, quando ela aparece no nosso organismo, ela somente a ponta de um iceberg. A imagem que vocês conhecem, aquele imenso bloco de gelo que flutua no oceano, que a gente só enxerga a ponta. Mas embaixo, o que está escondido é imensamente maior. É esse o exercício que a gente tem que fazer quando a doença aparece. Quando ela se manifesta, é o sintoma. Mas eu tenho que buscar a origem, a causa. Olha que interessante, pessoal. Pensamento positivo é igual à luz. O pensamento positivo se identifica com a energia criadora do universo. Se identifica com a luz, amor, bom ânimo, coragem, fé, aprovação, perdão. São sentimentos que promovem o bem-estar, a prosperidade, a riqueza, a alegria. E se vibrarmos assim, nós estamos sintonizados com a frequência da luz, do bem. Olha que interessante. O alerta que Jesus nos dizia, nos fez uma referência. No mundo tereis dores e aflições. Nos mostrando que nós estamos num mundo de provas e expiações. Muito bem. Mas ele nos dá um alerta, nos dá um alento. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nos demonstrando que nós somos capazes de alterar as nossas realidades. Nada é definitivo. O Evangelho é muito categórico em nos afirmar as causas atuais das aflições. Mau uso do nosso livre-arbítrio. Mau uso do nosso livre-arbítrio. As decisões equivocadas que nós tomamos vão gerar dor. Quando a gente acerta, a gente vai ter o equilíbrio, a harmonia. E olhem que interessante, o pensamento positivo, a atitude proativa na vida. Isso é ciência, pessoal. Faz com que os átomos voltem à harmonia. E a cura se processa. Aí o tratamento que a gente vai fazer dá certo. As terapias que a gente vai dar certo. Elas acontecem. Por quê? Porque nós fomos os agentes causadores da nossa cura. Nós fomos os agentes. Por quê? Pela nossa mudança. Mudamos o nosso padrão vibratório, alteramos a intimidade das nossas moléculas. E aquela célula, aquela harmonia que estava desequilibrada lá dentro, voltou ao projeto que ela foi criada. Para o equilíbrio, para a harmonia, para o bem-estar. Então está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos fazer com que essa harmonia se processe. Muitas vezes a gente está buscando o equilíbrio, a cura fora de nós. Quando nós temos toda a ferramenta dentro de nós. Dentro de nós. Quando a gente busca a elevação através da prece. Quando a gente busca a meditação. Auxiliar o outro. Fazer o bem, faz bem. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam. No centro coronário, incumbe-se automaticamente
de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Em resumo, André Luiz está dizendo que nós fazemos as nossas criações mentais, que nós produzimos pelo centro coronário, aquelas emanações saem do alto da nossa cabeça e nós vamos criando, nós vamos plasmando. É a chamada ideoplastia. Idealizamos os projetos bons, eles vão se concretizar. Os projetos equivocados, se nós batemos, eles vão se concretizar também. Também. Né? Daí a importância de cuidar das nossas elaborações mentais, cuidar das nossas criações mentais. Como é que nós vamos encontrar a cura? Esse é interessante. Né? A gente já deu algumas dicas, mas a Casa Espírita tem uma terapêutica fantástica que nos auxilia. Primeiro, se a gente está desequilibrado, a gente tem que buscar a saúde. Deus nos concede os médicos, a medicina, para que eles possam nos auxiliar. Senão não teria razão de ter médicos. Então vamos buscar o equilíbrio também na esfera material. Vamos buscar a meditação. Vamos buscar a oração. E aqui eu quero fazer um parênteses importantíssimo para todos nós. O culto do Evangelho no lar. Deixa Jesus visitar a tua casa, pelo menos uma vez por semana. Abre as portas do teu lar para Jesus. Para que essas energias que ali circundem sejam renovadas à luz do Mestre. Benfeitores amigos que vão se cercar de nós. E se nós tivermos o merecimento, é nesse momento que acontecem as curas, porque nós vamos receber essas energias amorosas dos benfeitores amigos. Quantos espíritos queridos estão ali no nosso lar, naquele momento, trazendo todas essas benesses. É uma das coisas que eu mais defendo, que eu tenho uma admiração fantástica, a água fluidificada. Onde os benfeitores amigos colocam os átomos espirituais, as moléculas, aquilo que a gente precisa para fazer com que aqueles átomos retornem para o seu equilíbrio. Emmanuel fala que a água é dos elementos mais suscetíveis de captar as energias. Se nós já com o nosso pensamento conseguimos magnetizar uma água, imagina com o acréscimo da espiritualidade, com as energias espirituais. O passe, a terapia do passe, da transmissão das energias. Aí depende da nossa postura, como vamos receber essa transfusão de energia. Assim, quando a gente está doente, quando a gente está precisando de um anêmico, precisando de uma transfusão de energia, de sangue, na câmara de passe a gente recebe aquela transfusão da energia salutar do passista associado com a energia do benfeitor. Se nós tivermos uma posição receptiva, curas acontecem dentro das câmaras de passe. Mas nós precisamos estar receptivos, estar querendo receber essa energia. Para finalizar, eu gostaria de deixar essa imagem, pessoal, dessa energia que habita no nosso íntimo. Cada célula do nosso organismo equilibrada assim. Que nós possamos, a partir de hoje, ser
construtores da nossa saúde. Que cada um de nós possa, né, meditar, pensar o que eu preciso fazer, que atitudes eu preciso tomar para que essa cura possa se estabelecer. Possamos refletir nisso. Somos agentes transformadores da nossa vida e agentes curadores da nossa vida. Eu agradeço muito a atenção de vocês, que nós possamos, né, fazer essa força e ter essa consciência que nós podemos tudo, basta querer. Muito obrigado pela atenção.